mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. O sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos, os sábios, não são só os de idade, que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Aleluia. A Bíblia vai falar de um homem chamado Eliú. Quem já ouviu falar sobre Eliú alguma vez? Poucas pessoas. É um homem que teve uma relevância muito grande na vida de Jó, no sofrimento que Jó passava. Jó tinha perdido tudo. E além de perder tudo, ele está com uma enfermidade no seu corpo que o massacrava. E olhando para o versículo 30, pelo capítulo 30 e 31, nós vamos observar que Jó tem 3 amigos que eram melhor chamar de inimigos, que usavam a palavra e a conversação com Jó para acusá-lo. Isso vai entrar na cabeça de Jó. Jó vai ficar aterrorizado com que os seus amigos, que a Bíblia deixa claro aqui através da vida de Eliú e da dissertação de Eliú, de que eram homens mais velhos. E os mais velhos, na sua concepção, deveriam ser aqueles que carregavam a sabedoria. E deveriam ser aqueles que iriam falar para Jó aquilo que Deus queria falar com Jó. Mas isso não acontece. Eles vão massacrando Jó. Por um momento, nas suas perguntas e indagações a Jó, eles vão levar Jó a acreditar que tudo que ele estava vivendo era por sua culpa, por sua causa. E muitas das vezes nós pensamos, aqui literalmente, são amigos, mas quantas vezes a nossa própria cabeça nos condena de atitude que nós tomamos, e ao invés de recebermos um confronto que deve ser necessário, mas com sabedoria, para que haja conserto, para que haja uma esperança, para que haja uma oportunidade de mudança, de transformação. Eliú é um dos personagens menos falados na narrativa do livro de Jó. Ele aparece daqui e depois some. Ele não é um dos amigos que acusaram Jó. Contudo, ele é o único que prepara Jó para ouvir o que Deus tinha para dizer. Aleluia. Coloque a mão no irmão que está do seu lado e diga para ele: você precisa de amigos que preparem os seus ouvidos para ouvir o que Deus quer dizer. Então nós vamos começar a entender que amigos de verdade confrontam. Que amigos de verdade não são aqueles que vão ficar te babando o tempo todo, dizendo que você é maravilhoso o tempo todo. Não vão ser seus amigos de verdade. Eles vão ter admiração. A amizade nos faz perceber que muitas das vezes alguém, quando está indo para o buraco, você precisa alertá-lo, você precisa despertá-lo, você precisa ser uma voz profética para algum momento que ele não tenha percebido que Deus está falando, mas você não está ouvindo. Ele vai ser o clique. Muitas das vezes na mensagem, seu pai, sua mãe, seu amigo que está do seu lado, ele vai te catucar e vai dizer: está ouvindo? Você está ouvindo o que Deus está falando? E às vezes uma mensagem dura, ou muitas das vezes numa mensagem onde o que a vida dura te apresenta,
uma palavra de Deus que vai te trazer conforto. Ele também vai te catucar e vai dizer: está ouvindo? Para de se martirizar tanto, para de se cobrar tanto, para de duvidar tanto, porque eu estou no controle da sua vida. Nós precisamos de amigos como Eliú, que são anônimos. Eles não estão muitas das vezes nas nossas fotos, muitas das vezes não está no nosso quadro da sala, mas são pessoas que vão ter relevância, que vão nos despertar em momentos que estamos nos perdendo. A Bíblia vai dizer que, começando o texto, que esses 3 homens, eles pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Jó está se colocando como justo, e ao mesmo tempo os amigos estão massacrando ele, estão duvidando, perguntando: cadê o teu Deus? Cadê o Deus a quem você serve? Por que você está dessa forma? Por que você está passando por isso? 90% das pessoas que a gente conhece talvez não tenham coragem de falar, mas observando os momentos da nossa vida, elas perguntam entre elas: cadê o Deus daquele cara? Vai todo domingo para a igreja? Vai terça-feira para a campanha? Cadê o Deus da vida dele? E muitas das vezes nós nem sabemos responder, devido a tantas coisas que passamos. Só sabemos que Ele continua no céu, Ele continua no seu trono, Ele continua na eternidade e governando todas as coisas. Ele sempre estará lá, sempre esteve lá, e vai receber a sua igreja quando for arrebatada. E depois do reino milenário, Ele voltará com a sua igreja, entrará no portão dourado, na Nova Jerusalém, e vamos viver com Ele a eternidade. Porque o nosso Deus não é um Deus de momento, o nosso Deus é um Deus da eternidade. Ele está no passado, no presente e no futuro. Ele está antes de tudo que aconteceu, Ele está durante o acontecimento, Ele está após o acontecimento. Nós percebemos que na nossa ótica humana parece que Ele perdeu o controle, parece que não tem saída, mas Ele continua governando. E a Ele toda a honra e toda a glória nessa noite. E que você dê um amém muito, muito alto, que você levante as suas mãos e engrandeça o nome dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Os 3 amigos de Jó perderam a sensibilidade espiritual e se tornaram acusadores. Perderam a sensibilidade de tudo que estava acontecendo no âmbito espiritual. Não se iluda, tudo que está acontecendo de forma natural na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa casa, primeiro caminha junto com o mundo espiritual, ou debaixo de uma influência maligna, ou debaixo de uma influência divina. Nada acontece nessa terra sem propósito. O mundo espiritual é algo tão forte, tão doido, que nesse momento que nós estamos aqui ouvindo a palavra, existe uma batalha no mundo espiritual. Existe o reino das trevas lutando para você não ouvir essa mensagem, para que você tenha uma semana como qualquer outra na sua vida, e a palavra de Deus vai entrar e vai sair, não vai fazer mudança nenhuma. E existe o reino de Deus que está trabalhando, porque nós oramos para esse culto, jejuamos para esse culto, e esse culto está sendo ministrado debaixo de uma direção divina. E nesse momento os anjos de Deus também estão lutando por você, estão anulando os sofismas, está anulando agora toda a batalha, todas as palavras que o diabo está tentando entrar na sua mente, dizendo: estou com sono, estou cansado, amanhã eu tenho conta para pagar, eu tenho que acordar cedo. Essas vozes cessam quando o reino de Deus se levanta. Aleluia. Deus está nesse lugar. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele.
eles se tornaram, mas Eliú permaneceu em silêncio, aguardando o momento certo para falar. Eu lembro do meu pai, quando nós éramos menores. Eu acredito que todas as famílias, não meu pai, mas sim pai, mãe, todos que eu conheci quando eu era menor, eles diziam para mim assim: quando você quer bancar, pequeno, criança, quer responder, respeita os mais velhos. Quem já ouviu isso quando era criança? Que bom, você teve uma infância saudável. Amém? Eu respeitava isso como regra. Eu tacava pedra no meu tio, eu respondia a todo mundo, eu batia em todo mundo, era uma loucura. Mas o ensinamento era: respeite os mais velhos. Eliú era um jovem. Ele não tinha o momento em que ele vê tudo acontecendo. Ele era jovem, ele vê uma confusão do capítulo 31, que fala Jó, que fala os amigos, que fala Jó, que fala os amigos, uma conversa que não tem fim, que não tem propósito, de acusações e de defesas, que muitas das vezes acontecem. Um fala, o outro se defende, o outro fala, e não chega a lugar nenhum. Ele era o mais novo entre todos. Ele começa o seu relato falando o quê? Enquanto todos estavam falando, ele estava esperando o momento certo de falar. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga: nem sempre a gente fala no tempo certo. E isso é tão sério que muitas das vezes podemos anular aquilo que Deus queria fazer porque a gente entra na frente. Muitas das vezes nós temos que fazer silêncio, esperar o tempo, mesmo que haja sofrimento, mesmo que vá contra os nossos princípios. Eu, quando era garoto, eu aprendi uma coisa, que hoje já não existe mais isso. Mas quando era garoto, mais jovem, eu dizia assim: eu não levo desaforo para casa. Eu não levava mesmo. Eu brigava em tudo quanto é lugar. Na esquina, na escola, no campo. Chegava ensanguentado em casa, apanhava mais ainda porque eu briguei. E era uma coisa de louco. Sempre fui brigão. E depois que surgiu esse negócio de rede social, durante um bom tempo, que era negócio de Orkut, começou a existir as ofensas, né? As indiretas, que todo mundo sabe que é para o outro, mas não tem coragem de botar o nome, que sabe que rola processo. Então a indireta do covarde sempre é essa: fica mandando um negócio para você entender. E eu muitas das vezes caí nessa. Muitas das vezes eu respondi, muitas das vezes aquilo me magoava, muitas das vezes aquilo eu falei: está escrevendo para mim. E era, sabia que era. Ia lá e mandava outro texto, e só Bíblia com Bíblia, até o dia que eu falei: cara, eu preciso ficar quieto. Se eu tenho um Deus que luta por mim, que me justifica, eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que aprender o princípio da sabedoria. Porque todo cão que late não morde. E quando você vê aquilo tudo, às vezes você entra nessa. O diabo quer te distrair, quer que você entre no jogo errado, no jogo sujo, no jogo de coisas sem sentido. Muitas das vezes as pessoas querem te atacar, te ofender. Os amigos de Jó queriam tirar ele do centro da vontade de Deus. Cuidado, porque os inimigos talvez não queiram ver nem você ser destruído. Eles só querem tirar você do eixo. Tirando você do eixo, você está fora de tudo. Não responda nunca a quem nunca construiu nada, menos que você. Não responda a pessoas que não fizeram metade do que você faz. Você está sendo menor do que elas. A sua grandeza está no seu silêncio.
Eliú mostra que apesar da pouca idade, ele carrega dentro dele a sabedoria do silêncio. É profundo, a sabedoria do silêncio. No momento que você tem que ficar quieto e deixar todo mundo falar. Como é difícil isso, mas ele espera. E depois, também quando ele começa a falar, ele fala por 5 capítulos. E ele começa a falar e ninguém consegue parar ele. Pelo contrário, todos começam a escutar um jovenzinho, um Eliúzinho sem futuro, um esquecidinho no cantinho da igreja, só esperando o momento de Deus o levantar. Aleluia. Nós queremos os Davis, mas muitas das vezes são os Eliús que Deus vai usar para nos trazer a palavra que Deus quer dizer. Diga glória a Deus. Aleluia. Aguarde o momento certo. Diga para essa pessoa que está do seu lado: não perca o momento. Faz para ele assim, ó. Mas o fulano falou. Mas ele disse isso. Prova. Falar todo mundo fala. Prova. Vão te acusar quando você começar a fazer alguma coisa. Quando você se tornar uma pessoa relevante, vão te acusar. Vão falar mal de você. Vão tentar manchar a tua imagem. Vão tentar destruir a tua reputação. Simplesmente porque você está fazendo coisas que os outros não fazem. Não tem nada, você nem conhece pessoas. Você sequer sabe quem é. E aqui sempre foi conhecida como a tenda do circo, a igreja da porta larga. Se você participar, membro, de uma reunião minha, você vai ver que a porta aqui é estreita e a escada não passa nem um rato na porta. Porque nós levamos as coisas de Deus muito a sério, o serviço de Deus muito a sério. Aprendemos aqui ser ou não ser. Os amigos de Jó detonaram ele, e Eliú foi a voz profética, abrindo um caminho para que a voz de Deus fosse falada. Você precisa ser uma pessoa que vai abrir caminhos para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Diga: eu recebo essa palavra. Quantos querem ser caminhos aí? Os adolescentes na sua escola, os jovens aí na faculdade, você no seu trabalho, no seu plantão, vai ser um Eliú, uma voz que vai abrir caminho para que Deus fale. Aleluia. Glória a Deus. Ele não fala pela emoção, fala pelo Espírito. Ele está imbuído do Espírito de Deus. E a palavra de Deus vai dizer, mas Eliú vai dizer uma coisa, né? Ele se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram neles sabedoria. E ele vai fazer afirmações. Ele vai dizer, não só os mais velhos são sábios, não só os de idade são sábios. Tem muitas pessoas com muita idade que carregam ódio, rancor, que são imaturos, meninos. Não tem mais a ver com a idade, tem a ver com o propósito de vida. Nem todos os anciãos vão poder falar sobre trabalho, porque eles não trabalham. Nem todos os anciãos vão poder falar de uma história de construção de vida, porque não construíram nada. E ele vai fazer essa denúncia no meio dos amigos velhos. Eu pensei que vocês fossem os sábios, mas eu vou falar o que Deus está mandando. Uau, aleluia.
E ele vai dizer: enquanto vocês estavam falando, patati patatá, patati patatá, patati patatá, eu esperei. Fiquei com os ouvidos, os seus arrazoados, enquanto vocês estavam procurando palavras. Ele estava incomodado. Escutei suas palavras com toda atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Uau! Ele vai ouvir, ele fica ouvindo. E nem sempre o silêncio mostra falta de posicionamento. A falta de posicionamento é quando você fica sempre em silêncio. Aí ninguém consegue te conhecer. Mas no momento certo, tem que haver um posicionamento. Era um jovem que, na época de Jó, que foi, apesar do livro de Jó estar aqui nos livros poéticos, Jó foi escrito no mesmo tempo de Abraão. Ele foi contemporâneo de Abraão. Na época de Abraão, um jovem fazer esse tipo de conduta tinha que ser pelo Espírito, senão ele seria arrasado. Ele começa a fazer uma afirmação cheio do Espírito. Ouça, jovem, mais jovens que estão aqui nessa noite, você pode ser a voz profética na vida dos seus pais. Você pode ser aquele que vai anunciar que a voz de Deus está chegando na vida deles, apesar de serem pais. Os pais carregam uma coisa que é muito forte, como: você é um fedelho, você não... Eu cortei isso da minha vida. As minhas filhas, quando falavam, eu consigo, toda vez que eu olho para minhas filhas, eu sempre vejo elas ainda pequenas, porque eu sou pai delas. Mas essa aqui já está com 29. A minha filha mais velha está com 32. Nesse mês de dezembro eu faço 33 anos de casado. Eu tive que mudar essa chave, porque eu falava para ela assim: sua fedelha, cala a boca que eu estou falando. Agora eu não posso mais fazer isso, porque ela já tem idade, ela tem uma vida. E muitas das vezes ela pode ser usada por Deus para me salvar, e a mãe dela. A minha filha tem 32 anos, e ela pode ser uma voz profética na minha vida. Eu precisei me abrir para isso, porque os pais carregam isso de uma forma tão redundante, e nem sempre nós estamos certos. Nem sempre o nosso posicionamento é um posicionamento correto. Nós temos que ouvi-los. Eles podem ser a voz do equilíbrio e harmonia dentro de uma casa. Você está aqui? Você está aqui hoje? Não? Quem está aqui dá um amém. Mas para os netos eu digo: seu pirralho. Mas muitas das vezes eles são usados por Deus. Outro dia eu estava sentado no meu sofá, a minha neta estava sentada do lado. Aí ela pegou e falou assim: vovô. Aí eu olhei e falei assim: te amo. Ela me salvou aquele dia. Uma criança de 6 anos é capaz de salvar um adulto. Eu estava num desânimo tão grande que quando ela jogou um beijo, eu falei: meu Deus, eu não construí prédio, eu construí coisas mais importantes: família. O prédio é só um detalhe de força, coragem, determinação. O que você tem construído? Quem é você nesse panorama de Eliú? Os 3 irmãos ou Eliú que vai se levantar, e apesar de parecer que ninguém vai ouvir, vai ser a voz que Deus vai usar para mudar uma geração inteira, uma descendência inteira. Aleluia. Diga para quem é pai aqui, tem filho adolescente ou já grande, aí levanta a mão. Nossa, bastante gente, glória a Deus. Se você estiver perto dessa pessoa e for jovem, agora você vai dizer para ele: nem sempre os pais estão certos. Eu não estou tirando a sua autoridade, de maneira nenhuma.
Eu só estou fazendo você entender que muitas das vezes nós estamos matando a nossa família com imposições que precisam ser dialogadas. Todas as pessoas, quando dizem assim, é eu que mando aqui, estou fora, não me chama para mais nada. Porque quando chega a jaca da família, me chama, entendeu? Aí quando me dá um corte tramontina assim, acabou, não conte comigo para mais nada. Porque você passa a ser aquele cara que carrega, o Papai Noel que carrega só quando está ruim. Quando está ruim, o pastor também precisa ser procurado quando está bom, para contar uma notícia boa, para contar uma vitória, para pedir uma opinião, uma direção. Não é só quando a vaca tola. Eu quero ser um Eliú nessa geração. Eu quero ser um Eliú nessa igreja. Eu quero anunciar a você. Enquanto Jó achava que estava errado, Eliú disse, você não está errado. 3 homens de idade batendo forte em Jó, ao ponto dele acreditar no que eles diziam. Eliú diz, você não está errado, que eu trago uma voz profética de Deus para a sua vida. Diga aleluia. Aleluia. Pega na mão do seu irmão, diga para ele essa frase que é forte. E diga para ele, quando os homens se calam por confusão, Deus levanta alguém que fala por convicção. Vamos repetir mais uma vez? Quando os homens se calam por confusão, Deus levanta alguém que fala por convicção, que fala pelo Espírito, que fala com determinação. Eu vim aqui dizer para essa igreja que já existe há 18 anos, você não vai perecer. Acho que você não entendeu, você não vai perecer. Haverá um bom futuro para você, apesar das suas dores, apesar dos seus lamentos como Jó, apesar de Jó não entender o seu momento, haverá um bom futuro para você que está sofrendo, para você que não sabe o que fazer, para você que está numa angústia, sem saber o que fazer daqui para frente. Haverá um Eliú sempre no meio do seu caminho. Não rejeite a voz profética, porque muitas das vezes Deus vai usar um menino, vai usar um jovem, vai usar um adolescente para trazer, anunciando que Deus quer falar com você algo poderoso. Eu choquei uma vez, quando aqui no departamento infantil vinham crianças, ainda acontece isso, Bianca, de vir crianças sozinhas, crianças que vêm sozinhas para a igreja, que os seus pais não querem saber de Jesus, e as crianças vêm de 4, 5, 6 anos, vêm para a escolinha para aprender porque amam a igreja. Os pais deveriam ouvir essas crianças quando elas voltam para casa, e com certeza elas voltam com seus trabalhinhos dizendo, papai, olha o que eu fiz aqui, a Arca de Noé, existe um espaço para todos nós lá dentro. Deus vai usar os pequeninos dessa geração, porque o avivamento está chegando, e o avivamento é o prenúncio do arrebatamento. Não vai haver arrebatamento sem avivamento. Primeiro o avivamento vai chegar. Se prepara para 2026. O avivamento vai chegar para que Jesus possa trocar a sua trombeta e vir chamar a sua noiva para a eternidade. Você será alcançado por esse avivamento. Esse avivamento vai chegar no departamento infantil, vai chegar no GT, vai chegar nos jovens, vai chegar nos adultos, vai chegar em cada um de nós. Que vem o avivamento.
Os adolescentes estavam na praça do Coafá. O João estava tocando violão e eles cantando numa roda, e os outros adolescentes passando e ouvindo. Não precisamos de muita coisa. Se você for para uma praça e começar a pregar a palavra, vai ter pessoas parando para ouvir, porque o mundo está sedento. E o avivamento tem que chegar em mim e você, para um dia a gente chamar 2, 3 aqui e falar: vamos para o centro, vamos para Carioca, vamos botar um banquinho, vamos tocar violão e vamos começar a cantar, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Vai ter alguém que vai aceitar a vida, vai entregar sua vida para Jesus. Pode ter certeza no que eu estou te falando. Mas para que isso aconteça, Deus traz Eliús para preparar a voz profética de Deus que está chegando. Diga: a voz profética de Deus está chegando. Abraça esse irmão que está do seu lado. Diga: a voz profética de Deus está chegando na sua vida. Aleluia. Repita comigo: Eliú é a voz que corrige sem destruição. Uau. Abra sua Bíblia comigo agora no capítulo 33. Capítulo 33, no versículo 1, vai dizer o seguinte: mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Olha o que Eliú está dizendo: eu quero anular todas as palavras de confusão que os teus amigos trouxeram. Eu quero anular todo hoje, o bispo quer anular todas as palavras de confusão que estão na tua mente. Eu quero anular todas as palavras de confusão que faz você ter dúvidas quanto a todas as áreas da sua vida. Hoje essas vozes vão se calar. Escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que eu vou dizer. Preste atenção, estou prestes a abrir a boca, minhas palavras estão na ponta da língua, minhas palavras procedem de um coração íntegro, meus lábios falam com sinceridade o que sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Acho que você não está entendendo. Ele está primeiro dizendo: escuta o que eu vou te dizer, mas antes de eu dizer para você duvidar, porque já trouxeram dúvida para você, eu vou dizer para você quem eu sou. Eu vou te mostrar a minha identidade. Ele começa a falar quem ele é e por qual propósito ele está ali. Ele começa, continuando o texto, vai dizer: responda-me então, se puder, prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus, eu também fui feito do barro, por isso não devo inspirar nenhum temor, e a minha mão não há de ser pesada sobre você. A minha mão não há de ser pesada sobre você. Ele fala duro com Jó, mas a mão não era pesada, não era para destruição, e sim para despertá-lo. Para de ouvir as vozes, para de ficar confuso. Eu tenho um recado de Deus para você, Jó, para o teu sofrimento, Jó. Eu tenho uma palavra do Altíssimo. Já confundiram você há muito tempo, você está perdido nas vozes que trabalham, entrelinham nos seus pensamentos. Mas escuta, a minha palavra é dura, mas não tem peso para destruição. Diga aleluia. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Aleluia. Ele não acusa Jó, ele o alinha para ouvir. Quando alguém está confuso, não adianta você falar o outro lado. Ele não quer ouvir. Ele precisa ser alinhado, preparado para ouvir o que Deus quer dizer. Tem cultos que, quando estamos atribulados,
talvez não seja a solução do problema que Deus quer te dar, mas apenas um alinhamento para você voltar a acreditar. Um alinhamento para você voltar para casa e dizer: eu sei que o meu Redentor viveu, e por fim se levantará em meu favor. Ele vai alinhar, ele vai trazer a mente de Jó para outra realidade. Ele reconhece a dor, mas não valida a distorção da dor. Ouça isso que eu vou dizer. Muitas das vezes você está sofrendo, e nem sempre um amigo de verdade vai ser aquele que vai dizer: ai meu Deus, senta aqui, fica no meu colinho. Talvez não seja isso que você precisa. Talvez você precisa de um choque, de você entender que você está nesse problema, e se você continuar se vitimizando nesse problema, você nunca vai sair dele. Amigos vão, bora, levanta. Jó está todo arrasado: oh, Deus me abandonou, Deus me deixou, papapá, as palavras que nós usamos. E Eliú vai dizer: olha, eu reconheço a sua dor, mas não valido a distorção que você tem dela. Você já está distorcendo tudo que você está passando e vivendo. A igreja não precisa de juízes, precisa de Eliús que corrijam para restaurar. Chega de juiz, chega de A falando de B falando de C. Tem que parar, isso tem que terminar. Isso é o espírito de Satanás. A partir do momento que, sabe, às vezes, olha a roupa dele, olha a roupa dela, olha como é que está. Aqui muitas pessoas vieram aqui e falaram assim: ah, não vou voltar mais aqui não, que é igreja de rico. Gente, a gente está na mesma Vila Kennedy. Sim ou não? É só sair do portão que a gente vai ver. Ah, porque lá o pessoal se veste bem. Aí o espírito de miséria que acompanha essa pessoa não deixa ela frequentar um novo ambiente, para ela mudar, para ela deixar de ser, sabe, de tirar o chinelo e botar um tênisinho que ela tem. Vem com a mesma, esse terno, esse blazer aqui está em todas as filmagens. Se pegar o YouTube lá, você vai ver eu pregando várias vezes, deve ter uns 5, 6 anos. E daí? Está chateado de ver esse? Me dá um novo. Eu tenho um terno aqui de 10 anos que, se eu abrir o gabinete, ele sai andando e vem parar aqui no altar. E está tudo bem. Não gostou? Me dá um novo. Você precisa ter criatividade, mas não tem nada a ver com roupa. A miséria está aqui, ó, não está na roupa. Uma vez, eu nunca mais esqueço disso, logo no início da igreja, chegou uma irmã muito humilde na igreja e tal. Aí eu falei assim, cara, tem que dar uma assistência. Aí comecei a conversar com ela, passando as dificuldades que ela estava. Eu falei assim: você quer uma cesta básica? Eu vou providenciar. Eu te pedi alguma coisa? Eu já passei muita coisa aqui, né? Eu falei: ia lá. Eu falei assim: não, me desculpa se eu te ofendi, eu não pedi comida. Eu falei assim: tá bom, me desculpa. Não gostei. Eu falei: tá bom, me desculpa. E nem sempre os que andam de chinelo são humildes. Já foi época que via gente descalça, com o nariz melequento. Ah, tadinho. Não, são soberbos. Ela precisava da comida, mas foi soberba só porque ela não pediu. E está tudo bem. E eu fiquei com a cara desse tamanho. Falei: meu Deus, o que eu fiz? Humilhei a irmã. Oh, fiquei mal, hein? E fora de tudo é deselegante. Eliú traz a teologia que faltava. Agora é forte, eu já estou terminando a mensagem. Eliú traz a teologia que faltava. Coloca a mão no nome do seu irmão e diga: Deus fala de muitas maneiras e de modos diferentes.
Aleluia. Olha o que diz o versículo 14 até o 30, é longo, mas vale a pena. Pois a verdade é que Deus fala ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Repete esse versículo aí. Repita comigo, pode olhar o telão. 1, 2, 3 e... O que eu quero dizer com esse versículo? Deus fala com você. A questão é se você percebe. Como é que a gente acha que Deus fala com a gente? Vamos lá, vamos ser verdadeiro. Agora é pau no gato, sem massagem. Como é que Deus fala conosco? Quando chega alguém e fala assim: eis que te digo que eu vejo uma casa, um pôr do sol, o mar batendo. Eu vejo Deus te dando uma chave. Eita, lá e você já começa. Nem marcha com o varão, mas é tão forte o mistério que começa. E eu vejo uma SUV na tua garagem. E com o tanque cheio. Eu vejo um passaporte. Eu vejo a bandeira dos Estados Unidos. Muito Deus. Mas quando Deus fala assim, se conserta, a gente não ouve. Quando Deus pega pesado, a gente diz assim: está mandando indireta para mim. É ou não é? Ora, Deus fala de um modo, ora de outro, mesmo que ninguém o perceba. Qual é o problema? Eu preciso perceber o que Deus está falando. Às vezes Deus vai te pegar e falar assim: vem, o que está fazendo aí? Chega aqui, eu tenho um mistério de Deus para te entregar. Vem aqui no cantinho. Quando chama no canto, meu irmão, se prepara. É lapada. Deus manda dizer o seguinte: volta para a tua posição, senão tu vai perder tudo que você tem. O que você fala? Profeta de Satanás. Pega o sal grosso, pega a vassoura ungida, pega a rosa do amor, joga em cima dela. Bruxa, demoniada do inferno. Porque a gente só gosta de ouvir o que é conveniente. Mas Deus fala de uma forma e fala de outra. Deus estava falando duro com Jó através de Eliú, mas sem o punir, sem o derrubar. E todas as vezes que eu falo duro nessa igreja, nunca é para te arrasar, é para te levantar, é para te despertar, é para fazer você entender o seu momento, o seu tempo, que é hora de se levantar, que é tempo de produzir, que é tempo de... os campos estão prontos, que é tempo de lançar sementes, para que haja uma boa colheita. Aleluia. Pergunta ao seu irmão: você está percebendo o que Deus está falando com você nessa noite? Em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, Ele pode falar aos seus ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações. Ouve o que Eliú está dizendo. Vai continuando aí para mim então. Para livrá-los do orgulho, para preservar-lhe da cova a alma e a vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, de modo que ache a comida repulsiva e a sua alma deteste a refeição preferida. Já não se vê a sua carne, os seus ossos, que antes não se viam, agora aparecem. A sua alma aproxima-se da cova, a sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao lado dele, um mediador entre mil, que diga ao homem o que é certo, ele demonstrará compaixão e intercederá. Poupe-o de descer a cova
encontrei resgate para ele. Então a sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Aleluia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas à humanidade 2 ou até mesmo 3 vezes, para que recupere-lhe a alma da cova, a fim de que refulja sobre o homem a luz da vida. Diga aleluia. Entenda. Eu comecei com a mensagem dizendo que Jó estava, se você ler o capítulo 30 e 31, você vai ver a confusão de uma conversa, os amigos e ele, pá, aquela coisa toda. Agora Eliú começa a trazer a luz do sofrimento de Jó e o propósito pelo qual iria trazer de volta, porque Deus iria restituí-lo. Deus iria restituí-lo. Mas ele precisava ouvir o que Deus estava falando. Ele precisava voltar. Ele traz a teologia que faltava e que falta nos dias de hoje. Deus fala de muitos modos. Vivemos numa era de uma igreja que só quer ouvir coisas boas. Eliú vai falar sério com Jó, mas vai dizer para ele: volta para o seu Deus e preste atenção no que você está dizendo. Para de murmurar, para de reclamar, porque Ele está no controle da sua vida. Existe um tempo que lhe será restaurado. Ele vai recuperar a tua alma da cova. Já que você pensa que está morto, Deus vai tirar você da morte e vai colocar de novo na vida. Diga aleluia. Repita comigo: eu prefiro ser confrontado por Deus do que ser derrotado pelo inferno. Rende-se, humilhe-se, reconheça os seus erros, reconheça as suas limitações, se entregue de verdade, deixa Ele fazer o que ninguém pode fazer, uma mudança radical. O teu sofrimento tem um propósito, tem um significado. Não importa mais o que você perdeu, não importa mais o que aconteceu, o que importa é que Deus está construindo um bom futuro, e nesse bom futuro, quando você pensar em se desviar dele, Deus vai levantar um Eliú para te trazer de volta. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Quem quer um Eliú na sua vida aí, levante a mão. Então diga para o irmão do seu lado: você é um Eliú na sua vida. Quando você estiver pensando em sair, eu vou te puxar e falar: que negócio é esse? Vai para onde? Vai para o mundo fazer o que no mundo? Não tem mundo mais. Nós já fomos restaurados, já fomos salvos, já fomos remidos, já fomos lavados pelo sangue de Jesus. Não tem mais essa ideia de voltar para fora. Não tem mais oportunidade. Ah, eu vou sair da igreja porque tem gente que não fala comigo. Para com isso. Deus levanta o Eliú para dizer: cresce, cresce homem grande, porque tem jovens dando lição nos maduros. Onde é que fica a epístola de João, que diz: suportai-vos uns aos outros no amor de Deus? Você tem que aprender a perdoar. Não tem lugar melhor para você aprender sobre perdão na igreja, de gente falhas como eu, como você. Todo mundo é falho. Tira o dedo, amigo de Jó, e entenda que Eliú, quando aponta, é para te curar e para anunciar que o novo tempo está chegando. Mas não existe novo tempo nas mesmas práticas. Não existe. Não existe. Deus está nesse lugar. Nós vamos resgatar a teologia.
o sofrimento nem sempre é punição, é propósito. É propósito. É propósito. A vida de Jó nos mostra isso. Muitas das vezes o sofrimento é um método de Deus para preservar a sua alma. E sabe o que acontece com essa história? Eliú reposiciona a visão de Jó. Ele devolve o sentido ao caos. Ele prepara o coração de Jó para ouvir Deus. Aleluia. Você tem uma grande missão a partir de hoje. Um homem que ninguém prega sobre ele, que sequer é falado por aí, mas de extrema relevância. E eu digo para você, Deus usa os Eliús para transformar dor em direção. Você vai ser usado por Deus para transformar a dor de muitos em uma direção, em um propósito. Você vai salvar muita gente com a palavra dura, mas sem a morte. Deus seja louvado. Depois de Eliú falar, e ele fala muito, tá? Ele fala o capítulo 34, 35, e ele só ouvindo. No capítulo 36 ele diz assim: disse mais Eliú, peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo, e mostrarei a você o que se pode dizer, mais verdades em defesa de Deus. E está dizendo assim, ó, eu estou defendendo ao Deus a quem eu sirvo e que você está murmurando. Agora, entenda o que eu vou dizer. Deus está preparando algo lá na frente. Mas o teu momento agora, se você deixar os amigos atrapalharem, tirarem você do propósito, tirarem você da direção, eles tiram também você do fim. E a dor nunca acaba. Porque ao invés de ser um processo, é um prolongamento de dor insuportável. Eliú trouxe Jó de volta para a realidade, dizendo: olha, não foi Deus. Para de ouvir esses caras. Não foi Deus. Tudo o que aconteceu foi um propósito. Houve uma conversa do inimigo dizendo: aí, tá vendo? Isso aí te adora, é fiel, porque ele tem tudo. Deixa eu tocar na vida dele. E Deus falou: toca, mas não mata. Ele estava debaixo do propósito de Deus. Só que quando a gente está enfrentando a dor, é difícil entender. E as vozes negativas entram. Por isso Deus levanta os Eliús para nos trazer de volta a voz que Deus disse desde o princípio: essa doença vai acabar. Ela não vai te matar. Porque você vai viver o tempo da restituição. Agora só tem um detalhe que é mais poderoso do que tudo: que tudo que Deus restituiu Jó não foi a mesma coisa, foi o dobro. O dobro de tudo que ele tinha. Depois do tempo do sofrimento de Jó, quando os amigos passavam na casa de Jó e falaram: cara, que isso aí? Que casa é essa? A minha tinha 4 quartos, essa tem 8. E essa cavalada toda que você tinha aí? E essa filharada toda que você tem aí? E tudo que você tem, como é que isso aconteceu? Um dia Deus usou Eliú para me despertar. Falou duro comigo, 3 capítulos. Ouça, Jó. Peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo, e mostrarei a você
que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Aleluia. E agora eu preparei uma frase que Deus falou muito comigo hoje, isso, muito profundo. Eu estava dando aula pela manhã e Deus colocou essa frase no meu coração. Toda manifestação de Deus começa com uma preparação de Deus. Deus primeiro te prepara para algo que vai se manifestar. Ele prepara o seu coração, Ele prepara você. Por um momento Deus tira a dor para te mostrar que existe algo maior do que a dor que você vive, que existe uma resposta, que existe um recomeço, que existe esperança. Eliú, o símbolo do profeta que vive oculto, não busca palco, surge no momento certo, traz uma palavra que vira a chave e prepara o caminho para a intervenção do Altíssimo. Ouça, IMVN, Deus está levantando vozes proféticas como Eliú nessa noite. Homens e mulheres que alinham. Eu vou parar o quê? Não vai parar não. Mas tu precisa ouvir uma verdade. Ouve aqui. Toda hora tu vem com esse papo de querer parar. Tu é muito fraco. Tu precisa crescer, amadurecer, rapaz. Esse é o Eliú. Agora, amigo para ficar... Isso a gente faz com criança. Eu não sou babá. Eu sou um mestre nas escrituras. Eu sou um bispo. Eu estou aqui para ensinar e para doutrinar você, andar no caminho do Senhor. Agora, mas não, está tristinho, está tristinho. Põe isso, Betinha. Tem adultos que você tem que fazer isso. Vamos crescer. O avivamento amadurece. Você acha que todos os momentos em que 18 anos eu prego aqui foram os momentos mais felizes na minha vida? Ou que eu baixo a cabeça assim como aquele cara do Silvio Santos? Qual é a música? Começa a cantar. O Pablo Lourinho, era bonito o Pablo, né? O cara deu um surto agora aqui, mas já voltei. Não, é uma construção de renúncia. Evangelho é renúncia. Evangelho é atitude. Eu quero Deus, eu vou para cima. Se tiver 10 para me paparicar, você nunca vai sair de onde você está. Os Eliús não paparicam, porque Ele vai deixar você onde você está. Os Eliús de verdade, eles te despertam. Cresce, amadurece, desenvolva e dê muitos frutos. Assim seja, assim diz o Senhor nessa noite à sua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. É tempo da igreja ser a voz que prepara